A proposta da gente, como canonista que sou, e até janeiro trabalhava no nosso tribunal provincial aqui interdiocesano, e agora por conta que a nossa diocese criou o tribunal, estamos para lá. A proposta nossa aqui é falar um pouquinho dessa realidade especial que a diocese dos senhores vivencia neste exato momento. A vacância da sé. Naturalmente que sabemos que quando ocorre, como foi com Dom Celso, a transferência do atual bispo, assim que ele toma posse no novo ofício, e no caso específico lá em São José dos Pinhais, aqui se torna sé vacante. E há duas maneiras que a igreja, grosso modo, lança mão para dar continuidade à caminhada da diocese neste período. A primeira delas seria a Santa Sé via Nunciatura, nomeando um administrador apostólico, isto é, um sacerdote, presbítero ou bispo designado pelo Santo Padre, que, digamos assim, foi o que ocorreu com Londrina, quando da vacância por ocasião da posse de Dom Orlando lá em Aparecida. Dom Manuel de Cornélio foi nomeado administrador apostólico. E a segunda maneira é a que houve aqui, seria o Colégio de Consultores. Como bem sabemos, o único organismo colegiado que permanece atuante na vacância da sé, eleger um administrador diocesano, certo? Que seja, evidentemente, sacerdote, que tenha no mínimo 35 anos de idade, os demais requisitos aí que o Padre João Osório, que foi eleito, supre todos eles. Muito bem. Feito isso, foi na segunda, né, Padre? Então, feito isso, o administrador, ao aceitar aquele encargo que lhe fora confiado pelo Colégio de Consultores, imediatamente ele já começa a responder pela diocese no regime de sé vacante, certo? Nós temos um documento da Congregação para os Bispos, que é o Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos, de 2004, e ele dedica um capítulo à realidade que vocês estão aqui vivenciando. E, quando eleito, duas atitudes se pede do administrador. Primeiro, que ele aceite, se assim achar por bem. Se for ecônomo, que outro assuma o ofício de ecônomo na diocese, não foi o caso, né? E depois que ele, diante dos consultores, emita a profissão de fé, que acredito que já foi feito, e notifique o Santo Padre via nunciatura da sua eleição. E essa notificação ela é feita informando e mandando também, como o Padre já lembrou aqui, cópias da ata da reunião onde ele foi eleito e tudo mais. De modo prático, na caminhada diocesana, se pede que no começo do exercício do mandato do administrador, seja ele apostólico ou diocesano, no caso aqui diocesano, se tem uma missa de apresentação do referido eleito na igreja-mãe, na catedral. Então é de muito bom tom que assim o seja, essa missa de apresentação do seu administrador. Certo? Agora, eu vou falar um pouquinho e depois deixarei aberto para alguns esclarecimentos, se eu conseguir. Se não conseguir, a gente chega lá em casa, pesquisa os demais livros e envio aqui para o Padre João, no e-mail dele, algumas orientações assim, digamos, alguma partilha. Os demais conselhos diocesanos, talvez seria uma pergunta. Como que fica, por exemplo, o conselho de presbíteros, o conselho pastoral, enfim, todas as demais realidades colegiadas, digamos assim, da diocese? Na vacância da sé, eles cessam.
na vacância da Sé, eles cessam. Quem assume realmente a diocese é o administrador diocesano com o colégio de consultores. Evidentemente que quando dizemos eles cessam, e aqui tem alguns livrinhos, seguindo Dom José Francisco Falcão de Barros, por exemplo, vai dizer assim, não quer dizer que a gente entrega tudo, lava as mãos e vai embora, já que há um princípio canônico que diz, em sé vacante nada se mexe, digamos assim. Não, na verdade ele cessa enquanto ele poderia decidir se o bispo diocesano estivesse à frente, certo? Então, pastoralmente falando, a gente sabe que alguns meses ou até anos da vacância da Sé, a vida segue. E a caminhada pastoral ela vai acontecendo. Então, naturalmente que as decisões que não implicam em mudanças de rumo do que vinha sendo feito para a chegada do novo bispo, essa caminhada ela vai acontecendo. Naturalmente, né? Eu acredito que isso é até meio que quase que espontâneo, digamos assim, automático, certinho? Então, grosso modo, seria isso. No que diz respeito à função do administrador diocesano, é bem interessante a gente perceber assim, o administrador diocesano com o colégio de consultores, então ele se torna um organismo condutor da diocese. Os ofícios de vigário, imaginemos que o padre João era o vigário geral, mas imaginemos que tivesse sido eleito um outro padre, a função dele de vigário geral, ela cessaria também, né? Não sei se na diocese tem vigário episcopal, tem? Não, eles são decanos, né? Mas na dimensão pastoral. Se fosse vigário episcopal, como prescreve o código, também cessaria, porque você não tem o que possui o ofício, que é o bispo, então não há como se pensar em vigário. A única exceção seria o vigário judicial, mas aqui não tem tribunal, né? Então não tem tribunal, então remete-se a Londrina mesmo, né? Tal e qual. Depois, o chanceler permanece no ofício e o ecônomo também, né? Permanece no ofício, porque são realidades muito específicas da caminhada diocesana. Grosso modo, acho que seria mais ou menos isso. E lembrando, transferências, todas essas realidades, em um primeiro momento, vamos colocar assim, alguns dias que o padre João assumiu, em um primeiro momento não se faz transferências. Essa é a regra. Só vai se falar em transferências sempre no colegiado e com o administrador diocesano junto, à frente, depois de um ano de vacância da Sé, digamos assim. Claro que tem situações específicas, que às vezes acontece alguma coisa e se precisa fazer, mas de per si não. Então, destituição de ofício, pároco, vigário paroquial, administrador paroquial, não sei se tem a figura do administrador paroquial aqui na diocese. Não tem? Tem? Também é tal e qual. Grosso modo, então, a ideia é dar continuidade àquela caminhada como vinha sendo feito. E de muito bom tom também no viés aí, pastoral, naturalmente. Seria assim. Excardinação, incardinação também não se fala em nada disso, ao menos de um ano do padre João Osório à frente da diocese, certo? Sempre com o colégio de consultores aí atuante. Missões do nosso administrador diocesano: residir no território da diocese, então ele pode se achar por bem onde ele já está, tranquilo, e aplicar a missa pelo povo, aí não só da paróquia mais, padre, mas de toda a diocese, O vosso administrador já participará da Assembleia dos Bispos com direito a voto, e só não entrará em questões lá na Assembleia, em questões doutrinais, porque ele não é bispo. Se fosse bispo, administrador, discutiria também questões doutrinais, certo? Então, grosso modo, é essa caminhada.
ok?